Olá, amigos. Nesse vídeo eu irei falar sobre a vida imita a arte. Os matemáticos venceram a guerra, ou melhor, um físico matemático brasileiro chamado Leverson Farias Lamounier Costa venceu a Terceira Guerra Mundial para o Brasil. Você sabia que a Terceira Guerra Mundial aconteceu, foi Brasil versus a relação dominante no mundo, Estados Unidos e Israel? Foi justamente isso. Bom, é o que eu vou falar nesse vídeo. Vou mostrar para vocês um trecho aqui do filme Uma Mente Brilhante de John Nash, que ele fala justamente isso. É o poder do sinal. Bom, eu me chamo Leverson Farias Lamounier Costa, sou graduado em Física pela Universidade Federal de Goiás, fiz mestrado e doutorado em Física na Unicamp e pós-doutorado em Economia na FEA-USP, onde a teoria econômica quântica, o santo grau da economia, foi o fruto desse projeto de pós-doutorado. Digita aqui no YouTube, Leverson Costa, que vai elencar uma série de vídeos eu provando para o mundo a teoria econômica quântica. Essa teoria que provou para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda. E essa teoria prova corretamente os efeitos da moeda fruto da ação humana em relação à economia. Bom, então essa Terceira Guerra Mundial, ela foi uma guerra travada no plano matemático e simbólico, sabia? E essa guerra, ela é a mais letal que existe. Ela é fatal, derruba e não levanta mais. Por quê? Porque só existia uma forma de vencer o poderio bélico gigante da relação Estados Unidos-Israel. É pela ciência e pelo simbolismo, porque pelas armas nenhum país do mundo conseguiria vencer essa relação. Nenhum. Então aí você pergunta, Leverson, como que você venceu a teoria econômica quântica? E aí cai o dólar, cai o euro, cai todas as moedas do mundo. Inclusive cai todo o sistema financeiro mundial. Isso mesmo. Inclusive as escolas de economia do mundo todo. Porque um conhecimento mal fundamentado, você não pode levar adiante aquele conhecimento. E aí eu vou provar para o mundo que o Brasil, simbolicamente, que o Brasil é a pátria do dinheiro, que dinheiro tem pátria, sabia? E a pátria é o Brasil. Por que eu provei simbolicamente? Eu sou maçom, e a plenitude maçônica são os 3 graus simbólicos. Sabia? 3 graus simbólicos. Aí eu, pelo simbolismo, eu consigo provar tudo isso. Sou Rosa Cruz e sou Illuminati da Baviera, da loja 305. E qual foi então essa foi uma das vitórias no plano econômico. Aí no plano geopolítico eu publiquei um artigo, a obra-prima da literatura política mundial, o artigo intitulado Francis Bacon, Desenvolvimento Social, Econômico, Científico e Tecnológico, publicado no Jornal da Ciência em 8/7/2008, edição 3549, com José Valverde Machado Filho, professor, e Carlos Henrique de Brito Cruz, que foi o mais longevo presidente da FAPESP e reitor da Unicamp, também lá do Instituto de Física da Unicamp. E esse artigo que eu falo, a gente prova, a gente fala a hora do Brasil chegou, a gente provou isso, falou isso 5 anos antes do Barack Obama vir no Brasil falar isso. Aí nesse artigo a gente fala, já a hora do Brasil chegou, já é para o Brasil liderar o mundo. A conclusão do artigo. Só que eu vou pegar esse artigo e vou provar ele matematicamente. A nova ordem mundial. Então eu falo que nova ordem mundial é um fenômeno de entropia. Por quê? Porque nova ordem mundial são novos ordenamentos políticos e econômicos, certo? E quem é o conceito que descreve isso? Entropia. Porque entropia são novas configurações. É aquilo que está em mudança, são novas ordens. E eu venho fazendo isso desde 2020. Tudo isso com 50 anos. Então, e todos eles, o poder mundial já sabe disso. Então, e aí você derruba toda a economia mundial, toda a geopolítica. Nesse artigo a gente fala assim, o Brasil está no centro da geopolítica. E de fato o Brasil está no centro da geopolítica. Então a Terceira Guerra Mundial foi travada num plano matemático, num plano simbólico.
Por isso que todo esse movimento que você vê no mundo aí hoje é o motivo dessa guerra. Essa guerra. E o Brasil venceu. Então eu sou um matemático. Então vamos ouvir o que ele fala aqui, ó. Os matemáticos venceram a guerra. Os matemáticos decifraram os códigos japoneses e construíram a bomba atômica. Matemáticos, como vocês. Os soviéticos querem implantar o comunismo no mundo. Seja na medicina ou na economia, na tecnologia ou no espaço, traçam-se linhas de combate. Para triunfar, são precisos resultados. Publicáveis, aplicáveis, resultados. Qual de vocês será o próximo Morse? O próximo Einstein? Qual de vocês será a vanguarda da democracia, da liberdade e da descoberta? Hoje entregamos o futuro da América em suas hábeis mãos. Então, se os Estados Unidos, lá atrás, na Segunda Guerra Mundial, foram os matemáticos físicos que fizeram as bombas atômicas, pela guerra, pela matança, eu amo usar matemática de outra forma, sem usar arma. E não é à toa, a teoria econômica quântica está ligada ao PSDB, sabia? A simbologia do PSDB é poderosa, tem a ver comigo, porque eu sou do PSDB. Poderosíssima! E aí esse outro artigo que eu citei do Francis Bacon é o Cidadania. Então, politicamente, 2 partidos venceram para o Brasil a Terceira Guerra Mundial. O PSDB com potência gigante e o Cidadania. Justamente isso. Que são 2 partidos que eu fui filiado, que eu sou filiado, eu sou do PSDB. É uma simbologia gigante, porque eu não vou entrar em detalhes aqui. Entendeu? E esse símbolo ele é mortal. Então, e aí derrubou os Estados Unidos simbolicamente em vários pontos americanos, de Israel, tudo mais, sabia? Então derruba toda a relação Estados Unidos, Israel e a Europa. Ele fala aqui do comunismo, justamente como a teoria econômica quântica revela para o mundo os efeitos corretos da moeda. Então o comunismo também tem que cair. O comunismo, quem é o grande partido comunista no mundo hoje? O Partido Comunista Chinês. Então como que você vai ter o comunismo como grande símbolo da riqueza? Não faz sentido isso daí. Porque o comunismo como ideologia, ela nunca acreditou no dinheiro. Nunca acreditou no dinheiro. Se vocês, né, é a base disso daí. Por isso que todo mundo não gosta do comunismo, porque o comunismo, ele no fundo, ele não acredita no dinheiro. Mas eu revelei para o mundo corretamente os efeitos da moeda, que é um simbolismo gigante, cara. A teoria econômica quântica, esse gráfico aqui, ó, ele prova empiricamente a economia. Ele fala, a economia é uma ciência exata e, portanto, é uma ciência empírica. Então, toda ação humana, esse gráfico aqui, ó, esse gráfico aqui, toda ação humana em relação à economia, esse gráfico aqui, ó, esse gráfico. Cara, ele explica vários fundamentos de economia, ele abarca tudo. Então cai também o comunismo chinês, o Partido Comunista Chinês cai também. Cai o poder americano, cai a relação Israel, vai caindo tudo. E hoje o Brasil, por isso que o Brasil é o centro da geopolítica mundial. Gente, o Brasil é a próxima civilização do mundo. Então toda a pátria no dinheiro é o Brasil, sabia? Então é o matemático mesmo. Foi esse matemático aqui, ó. Então foi esse matemático, físico-matemático brasileiro que venceu a Terceira Guerra Mundial. Então ela não foi uma guerra belicosa, foi uma guerra matemática e simbólica. É tão poderoso, só para você ter uma ideia, eu fui soldado do exército. Sem falsa modéstia, eu fui o melhor soldado do 42º Batalhão de Infantaria Motorizado. E o soldado, na guerra tradicional das armas, os soldados são a linha de frente do exército. São os que executam de fato as ações. É a espinha dorsal do exército. Eu fui soldado. Então, ao invés de eu usar armas, eu usei a ciência, a matemática, o simbolismo para derrubar todo o poder americano. Então, se lá atrás os Estados Unidos venceu a Segunda Guerra Mundial simbolicamente soltando 2 bombas lá no Japão, porque as bombas atômicas foi feita por cientistas, agora o contragolpe foi fulminante em cima dos Estados Unidos.
Não é à toa que o meu padrinho, que é padroeiro, protetor, é japonês, sabia? Meu padrinho é japonês. Contragolpe veio e deu. Pá! Derrubou os Estados Unidos, levanta nunca mais. Então caiu o dólar, caiu o euro, caiu o Império Chinês, caiu Israel, caiu tudo. Justamente isso, cara. Justamente isso. Por isso que aconteceu algumas ações políticas aqui em Goiás em cima do PSDB. De Goiás em cima do Marconi Perillo, que prenderam o Marconi Perillo. Foi já isso daí. Entendeu? A Lava Jato. Esse meu artigo que eu citei do Francis Bacon, ele foi o motivo da Lava Jato. Sabia? Ele foi o motivo da Lava Jato. Esse artigo de Francis Bacon que eu citei aqui. Isso, ele foi o motivo central da Lava Jato. Eu fui preso, o Marconi foi preso, muita gente foi preso, porque os Estados Unidos viram a gente como inimigo deles. Só que o contragolpe veio. Pá! Levanta nunca mais, tá? Pá! Israel, caiu tudo. O dólar foi pro saco. Por isso que agora a moeda real está sendo valorizada. Né? A moeda real tem a ver com a minha família. Lamonier, Edmar Lisboa Baixa. É. A moeda real. E a moeda real vai caminhar para ser a moeda universal. Isso aí. Então foi esse matemático que venceu a Terceira Guerra Mundial para o Brasil. Soldado. Obrigado.